de hoje é sobre o Brasil republicano, mais especificamente sobre o Brasil da chamada República do Café com Leite. É bom sempre a gente delimitar o período temporal que estamos falando. Por exemplo, a história do Brasil eu sempre gosto de lembrar que ela é dividida em três momentos. O primeiro, o Brasil Colônia, que é aquele momento de 1500 até 1822, que é quando o Brasil é governado diretamente de Portugal, o que a gente chama de colônia. O Brasil era uma colônia da metrópole, que era Portugal, que à época governava o Brasil lá da Europa e lá para cá. Depois, a gente já falou aqui em alguns vídeos anteriores, vocês podem ver, sobre a independência, que é quando em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama o Brasil independente. A partir daí o Brasil para de ser dependente politicamente de Portugal, se torna um país livre, mesmo que o imperador continuasse sendo um português ainda, que era o Dom Pedro I. E assim continuou até o Dom Pedro II, isso em 1889. Então, colônia, império, e agora a gente vai falar um pouquinho de assuntos sobre o Brasil do tempo da República. Hoje a gente vai falar sobre o Brasil da chamada Primeira República, e mais especificamente dentro desse grande tema que é a Primeira República, a gente vai falar sobre a República Oligárquica, que é a República do Café com Leite, é a mesma coisa. Lembrando que de 1889 até 1930 é o chamado do Brasil da Primeira República. Mas como são muitos assuntos, são temas os mais variados possíveis, não dava pra gente fazer em um vídeo só. Então resolvemos fazer nesse um vídeo somente falando sobre o Brasil, dessa questão política, que foi a política dos governadores, ou a política do café com leite, ou a república oligárquica, que somando tudo é um mesmo assunto. Mas a gente vai produzir um vídeo pegando todo esse período, um vídeo maior, um tempo um pouquinho maior, vai pegar desde a proclamação da República até a Revolução de 30, que é quando acaba a República Oligárquica. E aí vai envolver a Semana de Arte Moderna, vai envolver o tenentismo, vai envolver assuntos do período da Primeira Guerra aqui no Brasil, vai falar dos mais variados temas. Só que isso é uma questão para outro vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre a República Oligárquica, como eu falei, que é também chamada de República do Café com Leite. E vamos entender o porquê. É importante lembrar que o Brasil foi proclamado república em 15 de novembro de 1889 e os dois primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles eram militares. Esse período foi chamado de República da Espada. Por que espada? Porque eram dois militares que governaram o Brasil, primeiramente na República, fizeram a proclamação com o Dom Deodoro, depois Floriano Peixoto continuou o governo dele até 1894, que é quando assim assume o primeiro presidente civil do Brasil, que foi o Prudente de Moraes, em 1894. O primeiro presidente civil, ou seja, aquele que não era militar da República. E aí, pessoal, vai começar o que a gente chama de República Oligárquica. Claro que esse modo de política vai ficar mais forte a partir de 1902 com Rodrigues Alves, que era o quê? Resumindo o que era a política oligárquica, a gente pode entender que era o seguinte: oligarquia é uma palavra que vem desde a antiguidade e que significa governo de poucos, ou seja, um governo exercido por poucas pessoas. Se hoje nós podemos votar para presidente dos mais variados partidos, dos mais variados estados, nesse período da República Oligárquica a gente só tinha poucas opções. E principalmente se concentrava em dois estados do Brasil, que era Minas Gerais e São Paulo. Por isso, República do Café com Leite, porque o café era o maior produto que São Paulo produzia, assim como o leite era o maior produto que Minas Gerais produzia. Então esses dois estados que, quando começa quando o Brasil ainda está no Império, o imperador, com o poder moderador, vai ser aquela pessoa que vai deter o poder centralizado na pessoa dele. Ou seja, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles tinham o poder voltado para ele, de uma forma mais centralizada no imperador. Com o advento da República, em 1889, já chama-se República Federativa, que é quando o poder está descentralizado nos estados. Então hoje, os estados têm poder de autonomia econômica, militar, política, das mais variadas autonomias, coisa que somente a República trouxe. Então, no Império, o poder é voltado para o imperador. Na República, o poder vai ser descentralizado. Claro, na figura do executivo
federal, com o presidente, mas também sempre observando as particularidades dos estados. Então, sempre é importante lembrar essa questão de como é que São Paulo e Minas se tornaram detentores desse poder. Porque com a federalização da República, eles se destacaram. Então, com esse destaque, eles, que eram os estados mais ricos do Brasil, conseguiram capitanear a política nacional. Então, o poder executivo, ou seja, os presidentes eram sempre indicados por eles. Isso não quer dizer que os outros estados da federação não tivessem poder político, porque tinha, principalmente Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul, eram importantes estados da federação que influenciavam na política, mas essa influência sobressaía-se principalmente em São Paulo e Minas Gerais. E os 11 presidentes do período da República Velha, da República Oligárquica, a maioria eram paulistas ou mineiros, principalmente paulistas. Alguns outros nomes, por exemplo, Hermes da Fonseca era do Rio Grande do Sul, Epitácio Pessoa, paraibano, conterrâneo nosso aqui da Paraíba. Então, poucos políticos que não faziam parte do eixo Minas Gerais e São Paulo, tá certo? Então, essa política do café com leite era voltado para isso. Os dois partidos que se sobressaíram, o Partido Republicano Paulista e o Republicano Mineiro. Então, esses dois partidos capitaneavam, hegemonizavam a política nacional na época da República Oligárquica, tá certo? Mas o que era mais ou menos essa República Oligárquica? Percebamos o seguinte, quando o Brasil começou a ter essa República Oligárquica, que é a mesma coisa política dos governadores, porque República Oligárquica, governo de poucos, ou seja, poucos governadores, poucos estados hegemonizavam a política. Política oligárquica, porque era chamada oligarquia governo de poucos, como eu acabei de falar. República dos governadores, porque eram eles que se destacavam, principalmente de São Paulo e de Minas. E por último, a República do Café com Leite, por conta da questão econômica, São Paulo e Minas Gerais. Por fim, uma questão política que sobressai nesse período é a questão do coronelismo. E o que era o coronelismo? Era uma das manobras, era uma das facetas que essa república oligárquica trazia. Por exemplo, a república oligárquica, através do coronelismo, possibilitava, isso a gente está falando de 1910, 11, 1920, era a questão que o coronel político, não era um coronel militar não, era um coronel do ponto de vista político, que ele era herdeiro da guarda militar, ainda do Império, dos guardas militares do Império, que conseguiram ter esse posto de coronel por questões políticas, e eles influenciavam, eles exerciam esse poder político na sua região. Então ele era um coronel, exercia um poder muito forte naquela região, dominavam a cidade, uma parte da cidade pelo menos, e muitos trabalhadores. Esses trabalhadores, à época, quando iam votar, a urna era em cédula, o voto não era secreto, era um voto aberto. Então esse coronel, um funcionário seu, poderia ir no dia da eleição ver em quem o seu funcionário estava votando, porque era uma forma de garantir com que o seu candidato, aquele que fazia parte da República Oligárquica, aquele governo de poucos, fosse eleito. Porque ele sendo eleito, o coronel continuava tendo seu poderio político, porque o político com que ele indicasse garantiria na Câmara Federal esses privilégios dos coronéis, e essa troca entre políticos e coronéis fazia o coronelismo funcionar nas custas dos trabalhadores que votavam de forma não secreta nesses políticos. Por isso é chamado, nessa charge que está aparecendo aqui, a gente vê basicamente isso, o eleitor indo votar, mas ainda o voto não era secreto, era um voto aberto, ele não exercia seu poder de cidadania de uma forma plena, mas ele era coagido a votar naquele que favorecia o coronel para que ele trabalhava. Essa prática perdurou muito tempo. Nos dias de hoje a gente às vezes compara, né, grandes oligarquias com políticos atuais, que pessoas que votam nele ainda por determinados motivos, e isso a gente acaba comparando um pouquinho das oligarquias do período da Primeira República com as de hoje. Não é de tudo certo como fazer essas comparações, porque são temporalidades diferentes e a gente poderia cair em anacronismo. Mas tem uma certa semelhança na questão da coação
a questão da não liberdade do eleitor de exercer sua cidadania por questões políticas que ele fica sobrecarregado de ter que votar em determinado político por alguma questão de trabalho, uma questão familiar, enfim. Então, a República Oligárquica ela só vai acabar quando tiver a Revolução de 1930, que é o período que Getúlio Vargas perde a eleição para Júlio Prestes, que Júlio Prestes seria um dos nomes indicados para continuar essa política oligárquica, até que Getúlio Vargas se candidata, junto com o paraibano João Pessoa, à presidência da República, e eles perdem, João Pessoa e Getúlio Vargas perdem a eleição. Contudo, um fato político que aconteceu na Paraíba, na verdade em Pernambuco, com o paraibano João Pessoa, que é o assassinato dele por uma questão pessoal, fez eclodir a Revolução de 30, em outubro de 30. Então Getúlio Vargas consegue fazer com que Júlio Prestes não assuma a presidência, assume o poder e assim vai ficar durante 15 anos no poder do Brasil como presidente. O período getuliano, ou a era Vargas, é dividido em 3 momentos, que é o período constitucional, de 30 até 34, o período provisório, de 30 para 34, de 34 para 37, aí sim é o período constitucional, e de 37 para 45 a ditadura do Estado Novo. Então esses 15 anos é a chamada Era Vargas, mas isso é assunto para outros vídeos. Por hora a gente fica aqui na Revolução de 30. Então, recapitulando, a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite, foi uma política que existiu aqui no Brasil, no início da Primeira República, até o fim da Primeira República, de 1894 ou 1898, dependendo do presidente, principalmente com o presidente Rodrigues Alves. Ela vai se estendida até 1930, que é quando ocorre a Revolução de 30, que depõe ele do poder e assume Vargas, tá certo? Então, a forma mais emblemática de expressão da República do Café com Leite é aquela questão do voto de cabresto, do coronelismo, tá certo? Em resumo é isso, os outros vídeos vão falar um pouquinho sobre a Era Vargas e o restante do Brasil República. Um abraço.